Olá, você que acompanha as redes sociais da CBN Campinas e também que está acessando o ge.globo/Campinas. Vamos iniciar a partir de hoje as entrevistas com os presidentes, ou aqueles que querem concorrer à presidência do Guarani. As eleições acontecem no domingo, dia 14 de dezembro. Eu, Antônio Lupe, estou ao lado de Carlos Eduardo de Freitas, comentarista da CBN, e também de Heitor Ismeris, que é o responsável pelo site Globoesporte.com Campinas. E hoje vamos receber Felipe Rosselli, que é um dos candidatos à presidência do Guarani. Felipe, agradeço o teu espaço, a tua atenção para falar um pouco mais das tuas ideias, caso você vença ao pleito. Muito obrigado, Lupe. É um prazer imenso participar desse programa tão bacana, CBN e Portal GE. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente falar bastante sobre o Guarani. Bom, a primeira pergunta que eu faço para você é por que você quer ser presidente do Guarani? Lupe, a história minha com o Guarani é de longa data. Eu tenho 46 anos, desde que eu nasci eu frequento o Guarani. Meu pai trabalhou mais de 10 anos no clube, foi um dos fundadores da torcida Guerreiros da Tribo. Eu morei embaixo daquela arquibancada por 2 anos, quando a gente passou ali uma situação difícil, quando eu era menino. Então o Guarani é minha casa, meu quintal literalmente é o quintal de casa, ali eu aprendi muito. Eu saí do Guarani ali com uma base bacana das pessoas que eu convivi quando criança, Comecei a empreender com 18 anos, hoje eu estou aí no momento da vida que eu posso levar muita coisa para agregar e por gratidão, vou mudar a realidade que o Guarani vive hoje. Legal. Heitor? Felipe, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela participação. Eu queria saber de você, assim, qual os 3 pilares da sua chapa se vencer a eleição? Reconstrução administrativa. Hoje a gente precisa transformar a administração do Guarani, levar a governança para dentro do clube. Muitos falam de SAF, a gente precisa entregar um ativo valorizado com organização administrativa até para a gente valorizar o nosso produto. Então, um dos pilares é a parte administrativa, que sempre vai ser muito trabalhada. A questão do futebol, obviamente, a gente tem um projeto de futebol bem bacana, de reconstrução da base, de estrutura. Hoje o Guarani não tem um CT de treinamento decente que possa abrigar os nossos meninos. A gente produz jogador, mas não usa esse jogador de forma esportiva. A gente não tem frutos esportivos, porque a gente perde um menino com 14, com 15, 16 anos de idade. E também o terceiro pilar é trazer a torcida de volta, voltar a ter o engajamento que a gente precisa. A torcida do Guarani é muito grande, está muito sofrida, então a gente trabalha com esses 3 pilares: uma boa administração, um futebol forte com estrutura e uma torcida engajada e participativa. Só para complementar então a pergunta, você falou desses 3 pilares. Como colocar esses pilares em prática, Felipe? Cara, o Guarani, hoje em dia, existem vários problemas administrativos. Vou falar do balanço de 24, por exemplo, onde a gente tem 16 milhões de despesas consideradas despesas estranhas. Cito uma. 3 milhões e meio, mais ou menos, de despesa de comissão para intermediação de jogador. A gente terminou o Campeonato Brasileiro da Série B na lanterna. Quem são esses jogadores? Quem são esses intermediadores que abocanharam aí quase 3 milhões e 600 mil dos cofres do Guarani? A gente tem quase mais de R$1 milhão de despesas de viagem. Quem são esses viajantes? Porque a federação paga os custos de transporte. Então, assim, o primeiro pilar é entrar dentro da gestão e gerar receita inversa. Eu preciso reduzir custo, porque o balanço me mostra um déficit de 8 milhões que, com uma canetada e superficialmente olhando o balanço que eles mesmos apresentam, a gente encontra lá uma possibilidade de economizar mais de 10 milhões no ano, o que daria um resultado positivo. Então, assim, a gente precisa se aprofundar na questão administrativa, porque a bola não entra por acaso, Quando a coisa anda, administrativamente falando, o futebol também traz resultado. Então a gente tem essa expertise administrativa para trazer de fora para dentro e lá dentro mudar essa realidade. Carlão de Freitas. Felipe, a gente vai abordar, e você já abordou também, essa questão financeira, E pelo menos na última Série C, apesar dos resultados não terem sido satisfatórios, mas financeiramente a gente percebeu um clube gastando muito, e um clube não atrasando salários, pelo menos as notícias com relação a isso elas não chegaram. Como é que está financeiramente, por exemplo, principalmente voltado para o futebol? O Guarani hoje está saudável? Dá para tocar o Guarani sem atrasos, montar equipe competitiva? Como é que está essa questão do Guarani? Carlão, é assim, a gente teve algumas receitas oriundas de vendas de atleta, O Richard Rios é um caso. Mas o que eu penso? Quando a gente vende um ativo e utiliza essa grana para bancar salário, para manter o ano seguinte,
a gente tá perdendo um ativo que poderia ser transformado em estrutura, né? Quanto dessa grana que a gente está recebendo do Richard Rios, a gente investiu, por exemplo, no CT que o Guarani não tem? Entende? Então, assim, pagar o salário em dia não quer dizer que a gente tenha uma vida administrativa e financeira boa. Porque o passivo ele é gerado lá na frente, né? A gente teve mais de 50 jogadores contratados. E essa conta vai chegar. Uma hora essa conta vai chegar. Então, se não for em 2026, essa conta vai chegar em 2027. Então, a gente não pode ter apenas os olhos para esse tipo de situação. Os salários estão pagos, mas a maior receita também. A gente teve a maior receita da história do clube. Então, obviamente que a gente pagou o salário, mas a gente gastou errado. A gente caiu na lanterna no Campeonato Brasileiro. Nunca na história o Guarani foi rebaixado em último lugar. A gente começou um Campeonato Paulista com um elenco jovem, a gente ali cambaleando, conseguiu sobreviver no Campeonato Paulista, mas a gente figurou entre os lanternas ali da Série C no primeiro semestre. Então não basta a gente ter caixa, né? Eu não vou nem falar que a gente tem dinheiro, porque tem caixa, porque o caixa não quer dizer que a gente tem dinheiro. Concorda? Lá na frente eu vou ter que pagar essa conta, né? E foi muita despesa. A gente trocou de treinador e todo mundo sabe o resultado. A gente trocou o treinador que subiu a avenida e a gente sabe o final dessa história, né? A gente trouxe diversos atletas na virada do ano que, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar, né, essa péssimo início de Série C e não chegou onde a gente queria, mas a gente conseguiu recuperar. Então, assim, quando a gente fala de dinheiro em caixa, de despesa financeira, a gente não pode olhar apenas os salários. A gente tem que olhar o que vai acontecer na frente, porque senão a bomba estoura lá na frente, a gente vai falar, pô, quem tá tocando o Guarani não tem competência, mas será que não tem? Então o passado conta muito para o que vai acontecer no futuro. E a ideia nossa é entrar na administração para enxugar, né? Entender essas despesas. Eu vou pegar todos os contratos, eu quero saber o que a gente paga, para quem a gente paga, por que a gente paga, porque administrar uma receita de 40, de 50 milhões de reais para fazer futebol não é fácil, mas existe dinheiro em caixa. E se existe dinheiro, a gente vai fazer um futebol forte e com a primeira fonte de receita, que é a receita inversa que a gente vai ter ali administrando bem o clube. Ô Felipe, eu quero que você também fale para o torcedor do Guarani o que você tem de ideia para o sócio-torcedor, porque a cada dia que passa, a torcida vai se afastando mais do clube, por vários motivos. Falta de competitividade, jogos ruins, falta de estrutura em estádio, que isso eu acho que, na minha opinião, é algo que tem afastado ainda mais o torcedor. O que você pensa em relação ao sócio? Uma mudança geral naquilo que é oferecido hoje? Tem algo planejado? Lupe, eu bato muito nisso. A gente, há cerca de uns 2 ou 3 meses atrás, a gente conseguiu uma vitória dentro do Guarani, que foi dar o direito ao voto ao sócio campeão. O sócio campeão, a partir de 2028, vai poder votar. Claro, precisa cumprir uma série de pré-requisitos, ter lá 2 anos de pagando mensalidade sem atrasar, mas o sócio campeão vai poder votar. Quer atrativo melhor que esse? Participar da vida política do clube de coração. Eu vou poder votar, eu vou poder escolher quem vai ali administrar por 3 anos o clube. Porque assim, quando a gente fala num clube da capital, a gente fala que a contrapartida maior do sócio campeão, do sócio torcedor deles, é o que? É o assento. Né? Porque lá tem mais torcedor do que espaço no campo. E eles estão sempre disputando grandes finais e objetivos grandes na competição. E a gente não, a gente está ali no processo de reconstrução. Então a gente precisa ter uma contrapartida forte para motivar o sócio campeão a participar. E cabe destacar aqui que nessa Assembleia, onde a oposição ganhou e deu o direito ao voto ao sócio campeão, a situação votou contra. Né? E eu queria entender o porquê que a situação votou contra o sócio campeão do Guarani. Porque a gente tem que oferecer contrapartida para aumentar o sócio campeão. É uma fonte de receita recorrente. Né? O Guarani tem torcida para colocar 10 mil pessoas no programa. Claro, a gente vai trazer parceiros comerciais, a gente vai trazer muita coisa bacana para dentro do sócio campeão, melhorar a estrutura do estádio. As pessoas ficam esperando um novo estádio, mas a realidade está aqui, a gente precisa melhorar o hoje. Não adianta a gente esperar o futuro. O futuro, quando chegar, a gente vai trabalhar muito bem ele. Mas o hoje precisa melhorar para a gente conseguir melhorar o sócio campeão. E uma das contrapartidas pesadas é a questão do sócio campeão poder votar. A gente vai trabalhar muito isso. 2028 eu quero ver lá 5, 6 mil pessoas participando de uma eleição que hoje participam apenas 700. Né? 700, 800 pessoas. E, infelizmente, parte dessas pessoas são os sócios plantados, que a situação vai lá e banca todo mês, para a pessoa ir lá e votar qualquer coisa. Então, assim, até o fato do sócio campeão participar, porque quem é sócio campeão é bugrino. Ninguém lá que é sócio campeão não é bugrino.
Então esse cara é o cara que tem que decidir a vida do Guarani. E o projeto vai crescer baseado nisso, né? Você vai entrar dentro do Guarani, da vida política do Guarani e também, claro, vai ter uma série de benefícios que a gente vai estar trazendo para poder fortalecer o projeto. Por favor. Ô Felipe, você falou de situação, oposição, né? Você já fez parte de um conselho de administração. Sim. Qual legado você considera que você deixou durante sua participação nessa gestão e como, se a sua chapa for a vencedora, como dirigir um clube com oposição, com situação, fazer alianças para que todos remem a favor do objetivo único que teria que ser o Guarani? Eu participei da gestão do Ricardo Moisés, a gente teve uma gestão administrativamente falando muito boa, né? Tanto é que a situação usou a gestão do Ricardo Moisés para se eleger. Eu participei dessa gestão, a gente trouxe muita coisa bacana para o Guarani. Uma delas, para quem lembra, na época da pandemia, a gente conseguiu fazer a primeira live de um time de futebol em parceria com a Ambev. Esse projeto foi tão legal que o Flamengo nos procurou e a gente fez a live do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Foi um projeto que nasceu no Guarani, né, que eu trouxe para dentro do Guarani em parceria com uma grande empresa, né, que há muito tempo a gente não trazia uma grande empresa para dentro do clube. A gente conseguiu fazer não uma, mas duas. A gente trouxe a ideia do placar eletrônico digital. Cara, quando eu assinei aquele contrato, eu falei, aonde eu vou pôr o placar antigo? Porque o placar antigo era uma relíquia do Guarani, né? Campeão brasileiro, só que vice-campeão do brasileiro de 86, 5-2 contra o Palmeiras. E, pô, aquele placar eletrônico trouxe tanta história pra gente. E a gente, pô, eu falei, cara, eu tô com medo de trazer a modernidade e o pessoal fica chateado comigo, né? O pessoal mais saudosista. Mas a gente iniciou o projeto, colocou o placar eletrônico digital, a gente intermediou as quadras de beach tênis lá do clube, que são hoje um point lá do sócio, que o sócio participa, e não o sócio também, que pode participar, não sócio. Então a gente trouxe bastante coisa externa ali das minhas atribuições comerciais na época, minha função era a parte comercial e marketing. A gente fez muito pelo clube e administrativamente falando, muita coisa aconteceu. Infelizmente hoje a gente vê um clube sem transparência, um clube que tirou o portal de transparência do ar, um clube que a gente não sabe as despesas do balanço oriundos da onde são, e a gente vai mudar essa história. Ô Felipe, também relacionado a essa estabilidade financeira do Guarani, muita gente falava, já é uma SAF, inclusive eu até falei, já é uma SAF, o Roberto Graziano está tocando o futebol do Guarani, porque está gastando, né, bastante. Qual que é a real participação hoje da Magnum no dia a dia do Guarani, tendo até uma participação no futebol? Existe isso ou não? Carlão, como associado, o Guarani hoje ele vive uma situação muito complexa com relação a SAF, por exemplo. O Roberto, a gente sabe que tem interesse na SAF, mas a gente nunca viu uma proposta oficial. Dentro do Guarani nunca circulou para o sócio uma proposta oficial da Magnum. A gente não sabe qual é a participação efetiva do Roberto dentro desse projeto dele de gestão. A gente sabe que ele está ali, que ele participa, que ele tem interesse, mas de fato a gente não entende e não sabe qual é a proposta real que tem na mesa, né? Eu falo de SAF não como a salvação da pátria, né? Mas eu falo de SAF como algum mecanismo que pode ser utilizado a nosso favor, desde que seja com responsabilidade. A SAF tem que entregar contrapartida esportiva, administrativa, financeira. Eu não posso chamar um sócio, porque nada mais é do que a gente trazer um sócio para dentro que vai pôr só dinheiro. Não é só dinheiro que a gente precisa. A gente precisa evoluir, né? E fora isso, a gente precisa vender a SAF em boas condições. Eu tenho que agradar, tanto administrativamente falando, quanto o bolso do Guarani, né? Eu tenho que melhorar a minha parte de gestão, eu tenho que colocar o Guarani na Série B para vender o meu ativo mais caro, né? Para mim ter um retorno financeiro maior, porque negociar uma SAF é um negócio de 20, 30, 40 anos. O investidor não quer investir por 5, 6, 10, ele quer um período longo. E uma SAF mal vendida pode colocar um clube centenário numa berlinda. Né? Então a gente vai analisar todos os projetos, aliás, todas as propostas com muito carinho, mas com muita responsabilidade. A SAF é um mecanismo bacana para ser utilizado, mas não é a salvação da pátria. A salvação da pátria é pessoas bem engajadas, pessoas que vêm com comprometimento para a gente estruturar o Guarani para a partir daí a gente conseguir o melhor negócio possível com o melhor parceiro possível. O Guarani é um time grande, a gente tem objetivos grandes. Né? Não é simplesmente sair da Série C. A gente quer ver o Guarani disputando Série A, a gente quer ver o Guarani com uma estrutura esportiva complexa, uma estrutura esportiva que consiga receber um entretenimento. Né? A gente quer ver um Guarani grande. E aí é para isso que a gente está aqui. A gente vai trabalhar muito para isso.
Ainda em relação a isso que o Carlão perguntou, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele passou por um processo de leilão e ele foi leiloado. Então ele tem ali um dono que hoje pertence ao Guarani, mas a gente sabe do futuro, igual você destacou. E tem várias outras situações, aquela questão envolvendo o terreno da Bandeirantes, que a pessoa que comprou o estádio Brinco de Ouro da Princesa tem que entregar algo para o Guarani. Como é que você está lidando com isso? Você falou dessa questão de a gente precisa pensar no hoje e não lá na frente. Mas lá na frente pode ser tarde para ter uma solução para um problema tão grave que esse Guarani enfrenta. O que eu quis dizer é o seguinte, a gente precisa trabalhar hoje com o que a gente tem na mão, porque se a gente ficar esperando, eu não posso esperar um CT, né, a entrega da Magno do CT que faz 10 anos que não chega. Eu preciso fazer alguma coisa hoje. A base não tem onde treinar, tem lá uma estrutura que está aquém do que é necessária. O profissional não tem campo para treinar, tem um campo só para treinar ali do lado do Brinco. A gente precisa mudar essa história. O que eu quero dizer assim, a gente vai mudar assim que assumir, né? O CT é prioridade, mas obviamente que a gente vai sentar com o arrematador e vai cobrar dele as contrapartidas. A gente precisa acelerar esse processo. É um processo que precisa sair do papel. A gente precisa entender quais são as intenções do arrematador e tirar isso do papel o quanto antes. O Guarani não pode viver o imbróglio. A gente vive há 10 anos o imbróglio. Faz 10 anos que eu respondo perguntas sobre o projeto imobiliário. A própria credibilidade, né, Felipe? Outro dia, essa semana a gente passava ali, né, Lupe? Passamos ali em frente ao terreno da Bandeirantes, o Lupe, aí que é o terreno do Guarani. Aí a gente, será que... Eu falei, cara, tudo com relação ao futebol de Campinas eu só acredito vendo. Sabe, eu não consigo, sinceramente, Felipe, né, você está buscando aí um lugar no Guarani e tal, mas eu não consigo enxergar uma estrutura do Guarani ali. Por culpa, mas é por culpa desse estágio que o futebol de Campinas se encontra. Pois é, então, a gente precisa tirar isso do papel e precisa exigir essas contrapartidas do arrematador, mas assim, com responsabilidade, com segurança, entender qual é o objetivo dele e falar, cara, a gente precisa andar com isso. A gente precisa andar com isso. Mas, no paralelo, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão. A gente precisa melhorar as estruturas. A gente tem que pegar uma parte dessa grana que está vindo do Richard Rios e pôr no CT de Barão. Nós temos um CT em Barão que precisa ser melhorado. Né? É uma estrutura de uma área bacana, que tem uma capacidade de nos ajudar muito, né? De colocar os meninos que hoje estão alojados lá no Brinco de Ouro, tirar daquela região e levar para uma região mais isolada, oferecer ali um alojamento melhor, né? Oferecer uma condição social melhor, porque você sabe o que segura os meninos do clube? É oferecer estrutura. É difícil você blindar um menino de 14, 15 anos. Os pais, quando entregam uma criança na mão do Guarani, eles falam, cara, cuida bem do meu filho. Ele quer ser jogador, mas ele precisa de estrutura social, ele precisa dormir bem, ele precisa comer bem, ele precisa estudar. Né? Ele precisa ter um lugar legal para treinar, ele precisa ter uma academia bacana, ele precisa se alimentar bem. Pô, uma criança de 14, 15 anos tem uma exigência física absurda. Né? Se eles não se alimentam bem, não comem bem, cara... Você vai lesionar um menino com 16, 17 anos, tá lesionado, com 2, 3 cirurgias de joelho, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ter essa visão do hoje. Do hoje. Parar de falar de ir lá e falar do futuro. Porque o futuro a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse futuro que a gente quer. Mas o trabalho tem que começar a ser feito hoje. Né? E na minha gestão a gente vai trabalhar muito isso. Estrutura é muito importante no futebol. A gente vê o caso do Mirassol. Fez uma venda lá, pegou uma grana, investiu num bom centro de treinamento, que não é nada de um dinheiro absurdo que eles colocaram ali. Cara, olha a resposta esportiva e financeira que esses caras tiveram num período curto de tempo. Né? E um clube que está lá conquistando uma torcida agora, um clube que está aparecendo para o cenário nacional. O Guarani é gigantesco. Né? Minha família é do Rio de Janeiro. Cara, você anda no Rio e você pergunta para o cara de 40, de 50 anos, esses caras são apaixonados pelo Guarani. São apaixonados. Eu tive no Flamengo, conversando com o pessoal do Flamengo, eles são apaixonados pelo Guarani, né? Eles são apaixonados pelo... Esses dias eu escutei uma entrevista do Ortiz, ele falando que ele conversou com o Bandeira de Melo, e o Bandeira de Melo dizendo que estava na final de 86, que morou em Campinas, e que é um bugrino também, né? Que adora e ama o Guarani. A gente tem o filho do Zico, o Arthur, bugrino. Então, assim, imagina o Guarani com estrutura, né? Imagina o Guarani sendo bem administrado, com transparência. A gente vai voar. A gente tem representatividade, a gente tem torcida, a gente está numa região, sei lá, de 5, 6 milhões de habitantes aqui na grande Campinas. O pessoal quer vir assistir um jogo, o pessoal carece de entretenimento, né? Vai para São Paulo, assistir um jogo lá em São Paulo, porque aqui não tem estrutura. Então, assim, estrutura é uma coisa que a gente vai investir pesado.
parte dos recursos oriundos da base vai ser destinado para a base. Não só para pagar salário de jogador da base, não só para pagar profissional, mas também para melhorar a estrutura que a gente tem. Entregar mais estrutura, até para a gente convencer esses meninos a ficarem dentro do Guarani. A gente teve recentemente um jogador que foi vendido para o Palmeiras. Nossa, 15, 14 anos. Um menino de 15, 14 anos que foi vendido lá por R$500 mil. Se você olhar financeiramente para a situação, preciso pagar uma conta, você fala, pô, fez um bom negócio, mas será que fez? Esportivamente falando, o que esse menino deu de resultado para nós dentro de campo? O Guarani precisa de craques. O próprio João Marcelo, né? O Guarani precisa ter um camisa 10. O João Marcelo, o Guarani pouco usufruiu. Tudo bem, vendeu, ainda fez negócio com ele, mas esportivamente, o que o Guarani aproveitou dele? Ele fez 4 gols no Paulista, uma Copa São Paulo e tal, que antigamente o Guarani usufruía, Amoroso, Luizão, coisa e tal, e aí vendia. Exatamente. Hoje não, hoje em virtude desse estado de coisas que o clube se encontra, hoje a gente não consegue o jogador revelar, e já é difícil revelar, e quando revela ele fica 2, 3 meses já, sem falar esse menino do Palmeiras pro Palmeiras. A gente pode até no futuro ter um ganho financeiro, porque ele tem um percentual amarrado ao Guarani, mas a gente não vive só apenas disso, a gente vive de futebol, a gente tem que ter um resultado esportivo. Esses meninos da base têm que ser o camisa 10, o camisa 8, é o cara que entra e resolve. As crianças têm que ir pro Brinco de Ouro para querer ver esse camisa 10 formado na base. Quando a gente vai ter um jogador do nível do Amoroso, de um Luizão, quando a gente produzir um desse em casa. Porque contratar a gente não vai conseguir contratar. Mas a gente produzir, a gente vai conseguir produzir. Então, assim, a gente precisa voltar a produzir jogadores, tanto para conseguir resultados financeiros, mas também para resultados esportivos. E no meu projeto, a gente utiliza no mínimo 5 jogadores da base no profissional. Né? Esse é parte daí o nosso projeto de futebol. Trabalhar a categoria de base, unificada com a categoria de profissional e utilizar no mínimo 5 meninos. Para ali ganhar canja, né? Conviver no ambiente profissional. A gente precisa que esses meninos tragam resultados para dentro de campo. Né? E o Guarani vai fazer isso, o Guarani vai voltar a ser um celeiro de grandes craques, porque essa é a nossa história, esse é o nosso DNA. A gente não pode parar de fazer isso nunca. Ô Felipe, você estava falando do futebol profissional, a eleição é domingo, quem vencer, né, ou continua à frente do Guarani ou assume dia 1º de janeiro e dia 11 já tem a estreia do Paulistão. Sim. Como que você vê hoje o departamento de futebol do Guarani e o planejamento para o Campeonato Paulista do ano que vem, já porque assim, em a sua chapa vencendo, é algo que vão ter 10 dias ali para se colocar a par. Cara, essa pergunta todo mundo me faz. Eu já falei várias vezes e vou falar de novo e vou repetir. A nossa comissão técnica inteira, né, o Farney, o Elano, nosso treinador, tem lugar cativo dentro do nosso projeto. Eles vieram no meio do ano reverter uma situação que a gente estava ali em dificuldade, né? A gente conseguiu finalizar o Campeonato Brasileiro não do jeito que a gente queria, mas a gente reverteu uma situação triste que estava acontecendo ali, figurando entre os últimos da Série C. E o trabalho está crescendo, o trabalho vem evoluindo e a gente entrando com estrutura, entrando com um projeto, né? Um projeto cujo objetivo é levar o Guarani para a Série A. Eu tenho certeza que esses profissionais vão encarar e vão estar junto com a gente. Só não trabalham no Guarani se eles não quiserem. Eu queria te perguntar a respeito sobre... Você falou em um certo momento, né, da tua relação com o Guarani, que em um momento de dificuldade você chegou até com a família ficar ali no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E uma coisa que eu venho cobrando bastante, não só do Guarani, mas também na Ponte Preta, é a questão do acesso àquele torcedor de baixa renda. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani fez sim promoção de ingressos a R$10, R$5, tanto é que isso foi muito importante para o número de torcedores do Guarani em jogos importantes também, mas eu queria que você falasse o que você tem de planejamento para esse torcedor que não tem, por exemplo, R$40. Mas R$40 não é tão caro, Lupe? Para nós pode não ser, sim, mas para muitos torcedores do Guarani é um absurdo. O que você tem de projeto para aquele torcedor mais humilde, mas que também quer viver o Guarani mais intensamente? O Lupe, não é só R$40 do ingresso, né? Ele tem que chegar até o Brinco de Ouro, muitas vezes ele mora longe, né? Ele mora numa região periférica, ele tem que ter o transporte, ele chega ali quer comer um pastel, tá com fome, ele vem de longe, né? Então, um passeio no jogo do Guarani custa ali na média de R$100 por pessoa, né? Hoje em dia as coisas estão caras. E o futebol é o esporte do povo.
Se a gente não tiver o povo junto com a gente, cara, esquece. O campo tem que estar cheio, tem que estar lotado. A gente tem um estádio muito grande. A gente tem setores dentro do Brinco de Ouro que podem ser explorados. O setor do fundo, por exemplo, é que caso não tenha torcida visitante, a gente pode colocar o ingresso popular ali, né? O ingresso de 5, de 10, que seja, né? Para trazer esse torcedor de baixa renda para dentro do campo. É aí que nasce o novo Bugrino. Né? O pai traz o filho, tem condição de trazer a criança para o estádio, e ali a gente vai aumentando a nossa torcida, a gente vai trazendo novas crianças ali, novos torcedores ali pro nosso clube, né? Então a gente vai trabalhar sim o projeto do torcedor mais popular, né? Do ingresso popular, com certeza a gente vai continuar e vai ser potencializado. Até com, por exemplo, lojas itinerantes nos bairros, né? Porque hoje a gente até conversava fora do ar. Infelizmente, o cara que torce para o Guarani, ou vai para a Ponte também, ele torce por causa da família, né? Ele tem ali o pai como espelho, o avô como espelho. Hoje o garoto, se ele não tiver uma influência familiar, ele não vai torcer para o Guarani ou para a Ponte Preta. Eu digo isso infelizmente porque eu sou um campineiro. Sim. O cara ou ele vai torcer para um grande clube ou ele vai torcer para os Barcelonas da vida, né? O que é pior ainda. Então eu acho que seria até uma ideia, né? Tentar atingir a periferia, né? Angariar aí mais torcedores. Felipe, no final da Série C, assim, os bugrinos ficaram frustrados pela maneira como o Guarani, né, foi eliminado, os confrontos com o rival, coisa e tal. Só que eu conversei com muitos bugrinos e muitos se queixando assim, da referência da torcida dentro de campo. Eu não vou nem dizer daquelas feras de Amoroso, Luizão, não. Eu vou falar de Fumagalli, né, que foi um cara que segurou a onda nos piores momentos do Guarani. Vou falar de um Regis, né, que foi, talvez, não vou dizer um ídolo, mas um cara que representou. Talvez um Bruno José pode entrar nessa história. Fabinho, boa, Fabinho, né? Esses caras que representaram, que foi o torcedor do Guarani dentro de campo. Eu também acho que faltou, principalmente nos clássicos. Você, como um presidente do Guarani, em assumindo, você tem alguma ideia de alguma contratação, de algum jogador que possa chegar e honrar o manto, né, como o torcedor gosta? Foi o que eu acabei de falar. Cadê o nosso camisa 10? O nosso meio de campo ali, o camisa 8, o cara que carrega a essência, que é bugrino, que tá junto ali, que veio da base, muitas vezes da base, né? Esse cara, você falou Amoroso, veio da base, né? Você pega aí a história do Guarani, né? Esses jogadores que carregam a essência, na maioria das vezes eles vêm da base, ou são jogadores que chegam de uma maneira e abraçam o Guarani, né? Abraçam uma causa. E obviamente que a gente precisa dessa referência, até mesmo para o torcedor ter ali quem ele depositar as esperanças, né? O torcedor olha para dentro do campo e fala, cara, é aquele cara que eu vou, é aquele cara que vai pegar a bola no pé e vai resolver, né? E a gente vai trabalhar muito isso, a gente precisa de uma referência dentro de campo, até mesmo para esses meninos que estão ali começando, que estão ali embarcando naquela novidade que é entrar dentro do campo do profissional, que é vestindo a camisa do Guarani, também sinta essa energia e compre essa briga. Faltou um pouco disso e a gente vai trazer isso de volta, vai resgatar esses grandes craques que, assim, se a gente não conseguir trazer na grana, a gente vai trazer no talento de construir esses caras dentro de casa. Ô Felipe, a gente falou muito do futebol profissional, categorias de base. Eu queria saber qual o espaço do futebol feminino no seu projeto. Quando que o Guarani vai ter um time profissional de futebol feminino? Cara, hoje a gente viu mais o caso do Mirassol, tendo que montar o time de futebol feminino às pressas para poder disputar a Libertadores. É uma realidade. A gente precisa inserir as meninas dentro desse contexto. As mulheres, o Guarani é um clube. O Guarani é tradicional. O Guarani é um clube tradicional no futebol de feminino. O Fernando Pereira, um grande, né, saudosista bugrino, eu sou fã dele, ele tocou o projeto durante muitos anos, né? Eu lembro das meninas do Guarani nos Estados Unidos, de vez em quando ele posta lá jogadoras que foram para os Estados Unidos ali estudar, ganharam bolsas através do futebol, e o Guarani teve participação muito legal nisso. E uma coisa interessante, no jogo do Guarani tem muita mulher participando. Né? Muita torcedora bugrina. Você vai no campo, você fica impressionado de ver quantas mulheres estão ali dentro do campo, ali assistindo o jogo, que gostam de futebol. Então a gente tem sim um projeto para o futebol feminino. É uma realidade do futebol brasileiro que os clubes vão ter que se adaptar e a gente vai sim montar uma equipe de futebol feminino para poder levar esse esporte para as mulheres, que as mulheres estão cada vez mais apaixonadas pelo futebol. Bom, o nosso tempo tá acabando, né? 30 minutos de entrevista. Alguém tem mais alguma colocação? Se puder fazer uma Por última. favor. 3 projeções concretas, caso você assuma o Guarani até o fim do seu mandato. 3 projeções concretas que você gostaria, em vencendo, chegar ao fim do seu mandato e falar, esse é o papel que eu queria ter cumprido.
A nossa chapa foi a única que apresentou um projeto de gestão. O nosso projeto tem mais de 40 páginas, né? A gente apresentou esse projeto há mais de 2 meses. Esse projeto já está rodando na coletividade bugrina e ali tem todos os objetivos até o final do nosso mandato de 28. 26 é o ano da gente reconstruir administrativamente o clube. Eu preciso entender qual é a situação real, né? Até mesmo para a gente poder fazer um campeonato paulista com segurança, né? E subir da Série C para a Série B. Esse é o grande objetivo. Até 2028 a ideia é que a gente esteja com um time competitivo para brigar e colocar o Guarani na Série A. Mas é um caminho, né? Eu preciso superar etapas. E dentro do nosso projeto de gestão, quem não teve acesso, lá no Instagram da Chapa Meu Bugre Forte, tem lá o nosso projeto, entra lá, acessa, vê tudo que a gente colocou, quais são as metas, os objetivos, tudo que a gente planejou para colocar o Guarani em 28 na porta da Série A. É isso. Bom, Felipe Rosselli, candidato à presidência do Guarani, obrigado. Espero que o tempo destinado para as suas ideias tenha sido o ideal. E para encerrar, a tua mensagem final para o torcedor, para o sócio, que no domingo, dia 14, vai votar aí para decidir quem vai cuidar do Guarani nos próximos 3 anos. Muito obrigado pelo convite, Lupe. Foi um prazer participar do programa com vocês. Sócio bugrino, domingo é dia de eleição, domingo é dia de bugrino que é sócio, está dentro da nossa casa. Nós queremos o torcedor, o sócio bugrino participando. Não dá mais para sócio fake ir lá no Guarani votar as decisões do Guarani, pessoas que não são bugrinas. Então, bugrino, vota em bugrino. Diga não ao sócio fake. Tá certo. Obrigado, Heitor. Obrigado, Carlão de Freitas. Entrevistamos então Felipe Rosselli, candidato à presidência do Guarani.